Efésios 3, 17 e 19. Cumprimento os vereadores, as vereadoras, funcionários da casa, público aqui presente, demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Determino que o secretário vereador Yuri Campos faça a leitura da ata. Ata da 10ª, 448ª sessão ordinária, realizada em 28 de setembro de 2021. Coloco a referida ata em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Solicito que o secretário faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, encaminhando resposta ao PI 070/2021 e PP 178/2021, do vereador Lucas Argentino. PP 172, 175, 176, 179, 180, 183, 186/2021, do vereador João Dilkin. PP 173/2021, do vereador Antônio Vorch. PP 174, 177, 181 e 184/2021 e PI 071 e 072/2021, do vereador Douglas Bittencourt. PP 182/2021, da vereadora Beth Gribler. PI 073/2021 e PP 187 e 188/2021, do vereador Décio Hansen. E PP 185/2021, do vereador Yuri Campos. Do Executivo Municipal, encaminhando em anexo aviso número 115/2021 sobre verbas públicas federais. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Estância Velha, a Sua Excelência, assunto crédito e recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 29/4/2020, no valor de R$ 54.095,24, da conta vinculada ao contrato de repasse número 866132/2018, operação 105346-2, dígito 82, firmado com o município de Estância Velha, assinado em 18/5/2018. No âmbito do Programa de Planejamento Urbano sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto a execução de obras de pavimentação asfáltica em via de transporte coletivo no município de Estância Velha. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada de acordo com o cronograma de desembolso. Respeitosamente, Augusto, coordenador da filial da Caixa de Novo Hamburgo. Seriam essas correspondências, senhor presidente. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providências, pedidos de informações e pedidos de indicações. Pedido de providências número 193, 195 e 197/2021, autor vereador Douglas Bittencourt. Pedido de providências 194/2021, autor vereador Antônio Vorch. Pedido de providências 196 e 199/2021, vereadora Beth Gribler. Pedido de providências 198 e 203/2021, autor vereador João Dilkin. Pedido de providências número 200/2021, autor vereador Marcelo Stoffel. Pedido de providências número 201/2021, autor vereador Lucas Argentino. Pedido de providências número 202/2021, autor vereador Décio Hansen. Pedido de informação número 076/2021, autor vereador Antônio Vorch. Pedido de informação número 077 e 078/2021, autores vereadores Antônio Vorch e Douglas Bittencourt. Pedido de informação número 079/2021, autor vereador Douglas Bittencourt. Pedido de informação número 080/2021, autor vereador Lucas Argentino. Pedido de informação número 081, 082/2021, autor vereador Yuri Campos. Pedido de informação número 083/2021, autor vereador Marcelo Stoffel.
e pedido de informação número 084/2021, autora vereadora Gabriele Martins. Indicação número 070/2021. Essa indicação tem por objetivo que o Poder Executivo construa um caminhódromo em um espaço para ciclistas no percurso que compreende a Rua Germano Loic, Avenida dos Açores e Rua Luiz Petef, no bairro Rincão dos Ilhéus, bem como a instalação de iluminação de LED no local. Com a implementação de um caminhódromo em um espaço para ciclistas, os cidadãos estancienses, especialmente os moradores do bairro Rincão dos Ilhéus, terão um espaço público de lazer ao ar livre, o qual é de extrema importância para a população. Uma infraestrutura adequada e de qualidade proporciona um aumento na procura e interesse pelos caminhódromos, instigando assim a prática de atividades ao ar livre, a integração e convívio social e, consequentemente, uma maior qualidade de vida. Sendo que se apresentar para o momento, renova os votos de estima e apreço. Autor, vereador Marcelo Stoffel. Indicação 071/2021. Essa indicação sugere que o Poder Executivo construa uma pista de skate, banheiros e instale um bebedouro na praça localizada no bairro Rincão dos Ilhéus, compreendida na Avenida dos Açores com a Rua Germano Loic, para que a população que ali frequenta possa usufruir melhor daquele espaço de lazer. O skate é uma modalidade esportiva que vem crescendo entre as crianças e jovens. A construção de uma pista pública de skate estruturada, com os desníveis corretos e iluminação adequada, vai permitir que mais jovens tenham acesso ao esporte. Haja vista que a cidade possui diversos praticantes na modalidade, que não possuem naquele bairro o local adequado para a prática esportiva, sendo que se apresentar para o momento, renova os votos de estima e apreço. Autor, vereador Marcelo Stoffel. Indicação 072/2021. Essa indicação sugere que o Poder Executivo implemente nas escolas de educação infantil aulas de educação física com profissionais habilitados. A área de educação física fundamenta-se nas concepções de corpo e movimento. Isto é, a natureza do trabalho desenvolvido nesta área tem íntima relação com a compreensão que se tem desses dois conceitos. A educação física nas escolas primárias terá por fim promover, por meio de atividades físicas adequadas, o desenvolvimento integral da criança, permitindo que cada uma atinja o máximo da sua capacidade física e mental, contribuindo na formação de sua personalidade e integração no meio social. A educação física permite que se vivencie diferentes práticas corporais advindas de mais diversas manifestações culturais, que seja vista como uma variada combinação de influências onde é presente na vida cotidiana. A partir das danças, dos esportes, dos jogos que compõem o vasto patrimônio cultural que deve ser valorizado, conhecido e desfrutado. Sendo que se apresentar para o momento, renova os votos de estima e apreço. Autor, vereador Marcelo Stoffel. Indicação número 073/2021. Essa indicação tem por objetivo que o Poder Executivo estude a viabilidade da Câmara Municipal de Vereadores de Estância Velha de utilizar o Diário Oficial do município, para que assim possa desenvolver suas atividades de modo mais adequado e eficaz, visando sobretudo o princípio da economia, além de estar... Indicação número 074/2021. Essa indicação tem por intuito que o Poder Executivo cria o projeto Ronda Escolar, tendo por objetivo aumentar a segurança no entorno das instituições de ensino. O projeto Ronda Escolar tem por objetivo levar segurança e ajudar a estabelecer uma relação mais amistosa entre os estudantes e dos estudantes com os professores, através de visitas preventivas nas unidades de ensino municipal. A ideia é que tenha presença constante da Guarda Municipal para auxiliar os diretores das escolas na gestão e manutenção de ordem e disciplina. O projeto é realizado por meio de rondas ostensivas periódicas, que são rondas externas e internas nas mediações de cada escola, no intuito de inibir atos ilícitos e a presença de suspeitos que não frequentam o ambiente escolar. Além disso, o projeto propõe palestras educativas sobre bullying,
consumo de drogas e a importância da família. Sendo que se apresentar para o momento, renova os votos de estima e apreço. Autor, vereador Douglas Bittencourt. Indicação número 075/2021. A presente indicação tem por intuito que o Poder Executivo realize iluminação especial no dia 25/10 de um ou mais parques, monumentos ou órgãos públicos da cidade de Estância Velha com as cores que representam a mielomeningocele, amarelo com vermelho. A mielomeningocele é um tipo mais grave de espinha bífida. Trata-se de uma malformação congênita que acontece durante a gestação, na qual as vértebras da coluna do bebê não se desenvolvem adequadamente, deixando expostas as meninges e a medula e até alguns nervos. Além de expor o bebê a diversas infecções graves, a doença pode acarretar comprometimento neurológico com fraqueza muscular, a paralisia, perda de controle dos esfíncteres intestinais e da bexiga, perda da sensibilidade total ou parcial dos membros, convulsões, deformidades ortopédicas e hidrocefalia. A mielomeningocele afeta 1 a cada 1.000 nascimentos. Diante disto, veste-se a importância de chamar a atenção do cidadão sobre o tema, conhecendo melhor o assunto abordado. Sendo que se apresentar para o momento, renova os votos de estima e apreço. Autora, vereadora Beth Gribler. Seriam esses os pedidos, senhor presidente. Solicito à Secretaria da Casa que encaminhe os pedidos aos setores competentes. Solicito que o vereador Yuri Campos se manifeste referente ao pedido de vistas do PLC 004/2021. Senhor presidente, devolvo então o projeto 004/2021 a plenário e para apreciação dos vereadores. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos a serem votados. PLC 004/2021, do Legislativo Municipal, autor vereador João Dilkin, que acrescenta o artigo 139A e artigo 139B da Lei Complementar número 6, de 15 de dezembro de 1995, que dispõe sobre as normas de polícia administrativa no município de Estância Velha e da outras providências. Coloco o PLC em discussão. Solicito licença à vereadora Beth Gribler para que eu possa fazer uso da tribuna. Concedido, presidente. Uma boa noite a todos. Então, para explicar a colocação desse projeto, como já é sabido, fazemos parte, a nossa Câmara Municipal, e eu como presidente represento a Casa, a associação da regional, que engloba os municípios da região metropolitana. E em Novo Hamburgo, a colocação desse projeto, por parte do vereador Reiser, que esteve aqui, o presidente da casa de lá, e em conversa, por ele ser o presidente, a gente está em um debate para que a gente apresente este projeto nos municípios vizinhos, pela questão de sermos vizinhos divididos apenas por ruas, somos limítrofes apenas por logradouros muito próximos. Né? Não temos uma distância muito grande entre um município e outro. Às vezes apenas uma rua faz a divisão de um município ou até mesmo uma rodovia. Esse projeto, então, ele tem como objetivo ser mais um incremento para a gente dificultar e conseguir punir receptadores de materiais que não haja procedência, que o receptador não consiga comprovar a origem daquele material. Dando exemplos, quando acontecem roubos de fios de cobre, né, de telefonia, de internet, e também mármores em cemitérios, tampas de bueiro, e casos mais recentes, né, em conversa com o comandante da guarda, os hidrômetros da Corsã dentro nas residências lá de externo, que estão sendo motivo de alvo de criminosos, pela pouquíssima quantidade de cobre que ali dentro tem, eles subtraem para vender para terceiros
para conseguir trocar por droga, por migalhas. Então, o objetivo deste projeto é que a gente consiga punir aqueles receptadores que compram material sem a origem, sendo mais um empecilho para a gente conseguir combater a criminalidade. Conversei com o comandante da guarda, o parecer dele foi favorável em relação ao projeto. A questão da fiscalização a gente consegue estender a partir da guarda municipal, futuramente, se possível, né, estendendo para os outros setores da fiscalização. Então, se possível, peço o apoio dos colegas para a aprovação desse projeto. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente. Obrigado, colega. Mais algum colega? Solicito o espaço, senhor presidente. Concedido. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, a todos que nos acompanham de modo presencial. Muito bom ver essa Câmara cheia, né? E a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Lendo e relendo o projeto, por estar tramitando já há alguns dias na casa, né? E debatendo com alguns colegas, acredito o projeto ser muito importante, sim, vereador, para o desenvolvimento, enfim, principalmente para a questão da criminalidade, né? Mas, por questões de fiscalização que a gente já vem batendo nessa casa desde o início do ano, que a gente sabe que ali na frente, infelizmente, não vai ser cumprido, né, porque a gente não tem o aporte que precisaria ter neste momento, eu vou declarar meu voto contrário ao projeto, né, e venho justificar por essa justificativa, né, não contra o projeto, e sim após o projeto, que infelizmente o nosso município hoje não vai ter o aporte que precisa, a fiscalização que precisa para a gente dar o aval a esse projeto, tá certo? Obrigado. Mais algum colega? Eu solicito uma parte também. Concedido. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal que nos assiste no plenário aqui e a todos que nos assistem pelas redes sociais. O princípio do negócio é interessante. No entanto, conforme nós já conversamos em reunião e posicionamento meu já dado, é uma lei de uma aplicabilidade muito complicada, muito difícil, e é um projeto praticamente voltado, vamos dizer assim, para o ilícito, né? E, na verdade, já existe tudo isso na legislação. Na verdade, todos nós temos que provar as origens das coisas quando existe uma suposição de fraude, de roubo, de estelionato, de alguma coisa, somos chamados. Então, ela só é aplicável, no meu entendimento, mediante denúncia ou flagrante. Mas o flagrante, por si só, ele já penaliza. E a nossa força policial teria que estar muito mais atenta. Inclusive, sugestões, mais câmeras de monitoramento, mais policiamento, mais ostensivo ajuda mais. Então, tenho dado meu pensamento desde o princípio, acho de muito difícil a aplicação, e hoje, principalmente, se nós pegarmos um eletricista, ou um pedreiro, um construtor, que vai fazer o seu serviço, muitas vezes pega um material no comércio para fazer um serviço para depois devolver o que sobrou, o que está errado, andar sem nota fiscal, está completamente errado, mas isso tudo entra nessa vala comum. E se for para fazer a lei, ela tem que ser aplicada, ela tem que ser fiscalizada a rigor. E para isso precisa de gente, precisa de efetivo, e
não sei se viria a somar nesse momento. Temos que avaliar essas questões. Então, nesse momento, eu não entendo, eu posiciono meu voto contrário também. Obrigado. Mais algum colega? Coloco o PLC em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário que se levante. Declaro reprovado o projeto de lei complementar 004/2021 o projeto de lei complementar 004 em votação única. PL 078/2021, do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 1821, de 15 de outubro de 2012, e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 094/2021, de expediente número 117/2021, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto de lei número 078/2021 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Presidente, solicito vistas do projeto. Baixa o projeto, então, para a bancada do PTB no prazo de 7 dias. PL 082/2021, do Executivo Municipal, que institui a imprensa oficial do município e o sítio eletrônico oficial do município de Estância Velha como diário oficial para a publicação legal e divulgação dos atos do Poder Executivo e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 093/2021, de expediente número 121/2021, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto de lei número 082/2021 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Solicito espaço, presidente. Concedido. Dispenso saudações, senhor presidente, em virtude de já tê-las feito. Esse PL 82/21, que inova um pouquinho na nossa cidade aqui, apesar de nós estarmos no ano de 2021, e ainda estamos pregando papel na parede para tornar públicos os atos do Executivo, as publicações, licitações, todos os documentos. É um avanço necessário e muito justificável. Com a criação do portal eletrônico, do sítio eletrônico, diário oficial do município, facilita o acesso para toda a comunidade, que pode fazer via meios eletrônicos, agiliza, economiza papel, burocracia, arquivos e outras coisas mais. Então é plenamente justificável. Inclusive também não está estendido para essa casa ainda esse mesmo diário, mas já fizemos uma indicação para o Executivo para que inclua a Câmara de Vereadores também, para não ter a necessidade de um alto consumo de papel, onde a dificuldade de acesso é muito grande, porque quem vai no saguão da prefeitura pode ver aquele mural ali, é muito papel para a gente se achar, para conseguir olhar, não dá para levar para casa, é complicado. E isso estando no meio eletrônico fica muito mais fácil e fica disponível sem aquele monte de papel. Então, entendo de grande importância a aprovação desse projeto e por isso solicito o apoio dos colegas nesse sentido. Obrigado. Mais algum colega? Coloco o projeto em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário, que se levante.
Declaro aprovado o PL 082/2021 por unanimidade em votação única. Solicito que o secretário faça leitura e votação da moção. Moção 020/2021. Do Legislativo Municipal, autores vereadores João Dilkin, Antônio Vorch, Douglas Bittencourt, Décio Hansen, Beth Gribler, Gabriele Martins, Jacó Imen, Lucas Argentino e Yuri Campos. Moção de reconhecimento aos serviços prestados à comunidade estancense ao senhor Luiz Antônio Schwantz. Coloco a moção em discussão. Peço mais uma vez licença à colega Beth Gribler para que eu possa fazer o uso da tribuna. Concedido, presidente. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, o público aqui presente, a todos que nos assistem pelas redes sociais, em especial ao meu amigo Luiz Schwantz, a quem tenho a honra de propor a moção no dia de hoje. Vou fazer uma breve leitura do seu currículo, pela sua passagem, seu histórico aqui por Estância Velha. Essa moção tem como objetivo agradecer ao Luiz por toda a sua dedicação com a nossa comunidade. Luiz Antônio Schwantz, nascido em 20 de dezembro de 1948, natural de Caxias do Sul, morador de Estância Velha desde 1952. Reside na Avenida Tiradentes, no bairro Floresta, é pai de Eliane Simone Schwantz Barreto, filha de seu primeiro casamento com Eliane Maria, padrasto de Luciane, avô de 2 netas, casado atualmente com Dona Leni Gosler, desde 1994. Luiz possui em seu currículo diversas profissões, entre elas verdureiro, cortador de mato de acácia, cobrador de ônibus, cavador de poço, ajudante de curtume, sapateiro na fábrica de calçados Veância, garçom, padeiro, metalúrgico, mecânico de automóvel, motorista de carro de som. Atualmente trabalha com comunicação, onde atua há mais de 19 anos. Também possui um extenso currículo de trabalhos voluntários, tais como entregador de leite, de 1955 a 58, membro do Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Otávio Rocha, coralista na Sociedade de Canto União, diretor do Coral da Sociedade de Canto União, coralista da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, coralista da Secretaria Municipal de Cultura, coralista Estância, presbítero da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, assador, porteiro da Boate Cantum, diretor de segurança da Sociedade de Canto União, presidente do Grupo de Aviação da Igreja Evangélica, conselheiro da Sociedade de Canto União, delegado de Orçamento Participativo Municipal, acompanhante de pacientes em hospitais, presidente da CIPAT, da Mecânica Winter, colaborador dos Bombeiros Voluntários de Estância Velha, fundador da Lelute, primeiro presidente da Lelute entre os anos de 89 a 97, fundador do Lar de Idosos Olhar para o Vale em 2003, organizador do primeiro e segundo maior meio frango do mundo em 2013 e 2004 na FENAC em Novo Hamburgo, fundador da Associação Amigos do Hospital, Associação Esportiva Clube Flor da Rosa, Associação Esportiva Clube Estância, Sociedade Canto Lira, sócio honorário da Sociedade de Canto União, vice-presidente da Associação do Bairro Floresta, presidente da Associação do Bairro Floresta, funcionário de destaque municipal em 2000 aqui nessa casa da Câmara de Vereadores, conselheiro local de saúde do Bairro Floresta, conselheiro municipal do Idoso, presidente do Conselho Fiscal da Lelute Nacional, vice-presidente do Conselho Fiscal da Lelute Nacional, organizador de bingos, coralista do Coral Fênix de São Leopoldo e dono do museu em Estância Velha desde 2009. É uma longa passagem que ele tem com trabalhos voluntários e ainda fora isso, além de toda essa contribuição para a nossa comunidade, nós, colegas vereadores, ontem
que me acompanharam até a casa de seu Luiz, teve a honra de conhecer o museu que ele possui em sua casa, onde mais de 30 mil itens guardados com todo o carinho e expostos por ele dentro de sua casa. Então eu quero parabenizar o senhor Luiz Schwantz pelo seu trabalho, pela nossa comunidade, pelo carinho que ele tem pelo município de Estância Velha, que o acolheu na sua chegada, antes mesmo de sua emancipação, em 1952. É um prazer a Câmara de Vereadores estar fazendo mais uma homenagem ao senhor, que tanto contribuiu para a nossa cidade. Já foi, no ano de 2000, o funcionário de destaque, quando ainda trabalhava na Mecânica Winter. Então, quero agradecer o apoio dos colegas vereadores também nessa moção, e é muito gratificante estar podendo homenagear a ti e a tua família na noite de hoje. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente. Mais algum colega? Coloco a moção em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a moção de reconhecimento 020/2021 por unanimidade em votação única. Solicito que o secretário faça leitura dos projetos novos. Projeto de Lei 083/2021 do Executivo Municipal, que autoriza a redução de encargos dos créditos tributários e não tributários para pagamento à vista ou parcelado e da outras providências. Projeto de Lei 084/2021 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal SIM, vinculada à estrutura da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Preservação Ecológica no município de Estância Velha e da outras providências. PL 085/2021 do Executivo Municipal, que autoriza o município de Estância Velha a firmar contrato de comodato para uso de terreno urbano descrito e caracterizado na matrícula número 23.392, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Estância Velha e da outras providências. Emenda modificativa número 013/2021 do Legislativo Municipal, autores vereadores Jacoib e Yuri Campos, ao PL 077/2021 do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Conselho de Gestão e Desenvolvimento de Estância Velha, COGED e da outras providências. Emenda modificativa número 014/2021 do Legislativo Municipal, autor vereador Antônio Vorge, ao PL 079/2021 do Executivo Municipal, que dispõe sobre normas de parcelamento do solo urbano e instituição de condomínios, estabelece medidas mitigadoras e compensatórias e da outras providências. Seriam esses os projetos novos, senhor presidente. Baixe os projetos e emendas para a Comissão de Constituição e Justiça. Nesse momento, por solicitação da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Vereadores, passo a palavra para a estudante Sofia, que conquistou o primeiro lugar na Mostra Claque da Escola Luterana Arthur Conrad, com seu projeto Apitando contra a Violência, no prazo de 10 minutos. Boa noite a todos aqui presentes, os que estão assistindo. Eu me chamo Sofia Tektoftati, do Colégio Luterano Arthur Conrad, e eu vim aqui hoje para apresentar para vocês o meu projeto Apitando contra a Violência, que tem como ideia principal a distribuição de apitos para as mulheres usarem em situação de risco, podendo apitar e chamar a atenção quando se sentirem ameaçadas na rua, no transporte público ou em qualquer ambiente. Ele é um trabalho social e o principal objetivo é que um dia eu saber que o projeto ajudou a salvar alguma mulher. Com este projeto e a orientação da professora Bruno Campelo Damiani, eu venci a Mostra Claque e vou para a Mostra Tec representando a minha escola. Eu já distribuí na Praça 1º de Maio, aqui em Estância Velha, juntamente com um panfleto informativo.
juntamente com um panfleto informativo com a rede de proteção existente no município. Esse foi o apito que eu distribuí para as mulheres. E eu agradeço essa oportunidade e a atenção de todos aqui presentes e a ajuda da vereadora Gabriela Martins. Muito obrigada. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. Vereador Yuri Campos. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, a todos que nos acompanham no plenário nesta noite, em especial ao seu Luiz Antônio, que eu já pude visitar e conhecer o museu, né, com muitas relíquias e histórias da nossa cidade, que o senhor muito bem guarda, né, no seu museu. Parabéns e principalmente por todo o trabalho prestado à comunidade de Estância Velha. E também parabenizar e cumprimentar em especial a Sofia por esta noite nos apresentar o projeto, né, desenvolvido por você e apresentado então no Colégio Luterano, que com certeza muito bem vai representar a cidade de Estância Velha agora na Mostra CLAC em Novo Hamburgo. Obrigado, viu? Inicio a minha fala comentando que na semana passada, em reunião então com o prefeito municipal, foi assinado o contrato de início da obra do novo terminal rodoviário do nosso município, esperada a obra, né, que se concentrará ao lado do PAN, né, recursos ainda de 2018, né, do deputado Maurício, que em breve agora a Caixa vai estar liberando o recurso e vai iniciar então essa obra, né, no nosso município. Uma parceria que a gente tem com o deputado aí rendendo frutos, né, que começou muito antes da eleição. Agora vamos entregar então em melhorias para a nossa comunidade. Também destacar nessa tribuna, já comentei outras vezes, a força-tarefa que está sendo feita na questão da iluminação, né, onde muitos dos pedidos dos vereadores, né, estão andando agora com essa força-tarefa, vereador Douglas, né, onde dobrou a capacidade da troca de lâmpada, né. Então, parabenizar o Executivo, Secretaria de Obras, na pessoa do seu Ayrton, vice-prefeito e secretário de Obras, por esta demanda então sendo atendida, né. Esperamos que não pare por aí, que continue e com a questão do LED venha então aprimorar esse desenvolvimento. E por fim, quero comentar que foi um assunto de nossa reunião dos vereadores com o Executivo na sexta-feira, uma indicação, Beth, dos ecopontos que está saindo do papel, né? Acredito que irá sim diminuir os resíduos que a gente tem, que são jogados na beira das estradas, das vias, enfim, dos arroios, né, os objetos. Então, que a secretária Viviane, junto com a administração, está estruturando, que nos próximos dias já está saindo algumas informações, né, e vai, então, realmente sair do papel. É importante, foi uma indicação desta casa que o Executivo está atendendo e quem vai ser beneficiado é a comunidade. Então, importante esse passo que está sendo dado na questão do meio ambiente. Por hoje era isso, eu agradeço, muito obrigado. Mais uma vez, peço licença à vereadora Beth Gribler para que eu possa fazer o uso da tribuna. Concedido, presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Já dispenso os cumprimentos por já tê-los feito. Quero parabenizar a aluna Sofia, que muito nos orgulha pelo seu trabalho, que foi premiado na Escola Luterana, na Feira de Ciências, Mostra CLAC.
É uma feira que nos orgulha muito ser da nossa cidade e fico feliz que esses projetos que vêm de encontro com as necessidades da nossa comunidade estejam sendo premiados. Parabéns e conta conosco aqui para tudo que for necessário. Quero comentar que após 4 anos, a nossa Câmara voltará a realizar o prêmio, né, não digo prêmio, a honraria de cidadão estanciense e cidadão emérito. E após votação, então, e convite aos nobres estancienses, decidimos aqui na casa que no dia 19 de outubro iremos homenagear como cidadã estanciense a senhora professora Ilse Momba, foi professora aqui do nosso município de longa data, moradora há muito tempo do nosso município e que muito contribuiu aqui com a nossa cidade. E para cidadão emérito, aqueles que são nascidos aqui no nosso município, uma forma de reconhecer aqueles que já desde o princípio contribuem com a nossa comunidade, escolhemos então o nome do senhor Joni Moraes, proprietário de empresa aqui no nosso município e que também não é apenas ele, mas toda a família já tem um longo histórico de participação na nossa comunidade. Então, queremos convidar a todos para que se façam presente aqui no dia 19, para que prestigiem a entrega dessas honrarias, que também estará sendo transmitida pelas redes sociais. Quero agradecer o apoio dos colegas, mais uma vez também na aprovação da moção ao senhor Luiz Schwantz, um grande amigo, para quem não sabe, ele também é o guardião de diversos objetos, e muitos deles históricos, da sociedade de Canto União, além da participação, como já lida antes, diretamente com a instituição, também tem a honra de ser o guardião de troféus da primeira ata da nossa sociedade, que é fundada em 1894. Isso, a memória ainda tá boa. E então, quero agradecer que venham muitos e muitos anos de trabalho pela nossa comunidade e saibam aqui que estaremos sendo parceiros nessa tua jornada. Fazer um alerta especial aos acontecimentos do final de semana, que é o final da semana, envolvendo a escola Fernando Ferrari, que assustou a todos, foi notícia em diversos pontos. Infelizmente não temos alunos como a Sofia em todas as escolas, né? Que infelizmente um alarde, que um suposto atentado estaria sendo planejado em escola aqui do nosso município. E quando a gente debateu o projeto do Botão do Pânico, a gente sempre dizia que a realidade estava muito longe da nossa, e que o projeto então viria a se precaver para que ele nunca nem sequer fosse necessário utilizar, mas infelizmente não estava tão longe, né? Estava sendo então arquitetado algo aqui no nosso município, e fico feliz, né, que já há o planejamento, assim que eu acredito também o vereador Douglas foi parceiro na elaboração desse projeto, que ele está saindo do papel, já foi anunciado pelo Poder Executivo que em breve então estarão sendo colocados nas nossas escolas os botões de pânico para que a gente possa evitar tragédias como já aconteceram em municípios de todo o Brasil. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, uma ótima noite. Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente. Vereadora Gabriele Martins. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Beth, funcionários dessa casa, as pessoas que nos assistem aqui no plenário hoje e pelas redes sociais. Seu Luiz, meus parabéns pela história de vida, meus parabéns por ter contribuído tanto para a nossa cidade. Sem dúvidas, a gente aqui precisa reconhecer pessoas como o senhor, então meus parabéns novamente. Sofia, essa jovem, né, que me procurou com esse projeto belíssimo, a educação é o futuro e hoje, representando isso, tivemos o privilégio de tomar conhecimento desse projeto.
Tu é uma jovem que, além do teu futuro brilhante, conseguiu desenvolver um projeto pensando na comunidade, nas mulheres do nosso município, fazendo a diferença na vida de inúmeras delas. Quero te dizer, Sofia, que assim como você, nós aqui da Procuradoria da Mulher, como presidente, a vereadora Beth, eu como vice-presidente, estamos trabalhando diariamente pela causa, fazendo planejamento para que de fato possamos ter ações no município que paralisem a violência contra as mulheres. Então, conta comigo para cada vez a gente trabalhar mais em cima desse assunto, buscarmos ideias e em cima desse contexto. Obrigado pela tua presença, seja sempre bem-vinda aqui. Aproveito também para intensificar o mês que estamos vivendo, o mês de conscientização do câncer de mama. O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo e me entristece muito saber que por conta da pandemia vamos ter um aumento constatado e esperado. Tendo em vista que muitas mulheres não estão procurando fazer o exame de rotina por conta da contaminação. Então, uso desse espaço aqui hoje para alertar as mulheres e também homens, que acontecem com alguns homens, apesar de ser um número mais baixo, o diagnóstico, que a gente possa ser consciente e buscar fazer os exames para diagnóstico precoce. Assim como os poderes públicos fazem campanhas para a conscientização do câncer de mama, também peço para cada empresário fazendo o seu trabalho de conscientização dentro das suas empresas. Isso pode fazer diferença. Por hoje seriam essas minhas palavras, presidente. Agradeço a atenção de todos. Uma boa noite. Vereadora Beth Gribler. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, aos que nos assistem pelas redes sociais, os que estão presentes aqui. Quero começar, então, minha fala dando parabéns ao Luiz, que eu já conheço há muitos anos. Sei do teu grande exemplo que tu é no município para a gente. Luiz, só tenho que te agradecer muito. Aprendi muito contigo no Conselho do Idoso, que a gente teve vários anos junto. E só tenho que te agradecer pelo que tu já fez. Tem tantas coisas ali que a gente já conviveu muito e eu nem sabia que tu já tinha feito pela comunidade. Então, que a gente possa seguir o teu exemplo também. E que existe vários Luizes aí que eu sei que vão tomar isso como exemplo. Também quero agradecer muito a Sofia pelo exemplo que ela está já... de pequena já está fazendo pensando no outro. Como é bom pensar no próximo, Sofia. Tu está de parabéns, pode contar comigo também. Com a vereadora Gabriela, eu sei que tu pode contar com a gente, que a gente vai te apoiar em que for preciso. Tá bom? Também quero falar da ponte da Vila Chuque, ali da Avenida 1º de Maio, que graças a Deus, então, foi feita, o povo está satisfeito. A gente fica feliz quando as coisas estão andando. Eu sei que não é, como eu sempre falo, de um dia para o outro, que a gente tem que ter paciência. Mas, às vezes, o povo clama, né? Mas, graças a Deus que foi feito, então. Sexta-feira passada, então, fui para Porto Alegre, levar algumas demandas do município para a deputada Franciane Bayer, e ela já levou para Brasília também, que ela foi ontem, algumas demandas para a deputada federal Lisiane Bayer. Também ontem, então, foi o dia do agente de saúde. Eu quero dar parabéns aos meus colegas, porque é um serviço que eu tenho certeza que a gente faz com amor. E, às vezes, as pessoas acham que o agente de saúde é só caminhar e fazer uma visitinha nas casas. Mas eu sei que quando a gente tem o comprometimento com as pessoas de ir nas casas, de orientar, tudo faz parte da vida do agente de saúde quando a gente vai orientar as pessoas. Se tiver um buraco na rua, aquele buraco é responsabilidade do agente de saúde também ir lá e dizer, olha, na Secretaria de Obras tem um buraco ali, precisa ser arrumado, porque se cai uma pessoa ali dentro ou acontece alguma coisa, para onde que ela vai? É para a saúde. Então, o agente de saúde, ele leva orientações nas casas, mas ele também veja o que acontece ao redor ali, que pode prejudicar a saúde do paciente.
Então, eu gosto muito, eu tenho muito orgulho de ser agente de saúde e fazer o bem para o meu próximo ali, de estar fazendo a diferença na vida das pessoas quando eu vou na casa delas. Que a gente vai lá e sai às vezes, com vontade de chorar dali. Mas a gente tem que ficar firme, dar uma palavra para elas, e às vezes sentar no cordão da rua e chorar ali para elas não ver. Então, é muito bom fazer esse serviço que a gente tem, quando a gente faz com responsabilidade, sabendo que a gente não faz as coisas só para a gente, que a gente faz as coisas para o outro também. Também fico muito feliz do Ecoponto, então está saindo do papel, porque as pessoas não sabem onde colocar galhos de árvore, vasos sanitários, tem muitas coisas que estão espalhadas nas beiras do valão ali, tudo, nas praças, nas áreas verdes, porque não tem onde colocar realmente. Então, graças a Deus que isso vai acontecer e vai ser muito bom para o município e para as pessoas também. E também sobre o Outubro Rosa, como a vereadora Gabriele falou, a importância da prevenção. A gente tem que prevenir as coisas. Não adianta a gente chegar na hora quando já está avançado. Quando sentir alguma coisa, tem que pegar e já ir fazer uma consulta, procurar ajuda. Então, hoje seria isso. Uma boa noite a todos. Vereador Décio Hansen. Meus cumprimentos ao presidente dessa casa, aos colegas vereadores e vereadoras, aos servidores dessa casa e aos que nos assistem nessa noite na casa. E aos que nos assistem em suas casas por redes sociais. Primeiramente, queria parabenizar o Marcelinho, que na primeira situação nós estamos juntos nessa casa aí, e por 2 vezes me substituiu nessa casa. Hoje está substituindo nosso colega Antônio, que não pôde se fazer presente, então seja bem-vindo. A Sofia, meus parabéns, Sofia, pelo projeto e parabéns pela sua conquista. É louvável. Ao Luiz Schwantes, muito obrigado pelo seu puxão de orelha na semana passada, em questão da minha saúde. Veio só acariar para que eu me cuidasse. Obrigado, Luiz. E quanto ao Luiz, eu agradeço demais pelos vários convites que me fez e que eu nunca tirei um tempinho para visitar o seu acervo, que é de grande importância para o nosso município. E pelo seu trabalho não se discute. Ele sabe o que já fez e a comunidade reconhece. Por isso está nessa casa hoje, recebendo essa honraria. Quanto ao acervo, que bom a gente ver a pessoa organizada, no seus itens em tudo, em qualquer situação que lá se encontra. O amor ao que faz é louvável. Eu não conhecia, apesar de morar no bairro, morar pertinho de São Luís. Peço até desculpas por antes não ter visitado. Não faltou convite para visitar, mas, enfim, a gente foi visitar e é louvável, realmente. Os parabéns, Luiz. Sobre o PL complementar do nosso colega, a ideia é louvável, a ideia é boa, pena que a gente peca na fiscalização. Então não tem como nós aprovarmos uma situação que depois a gente sabe que lá adiante não vai ser executado. Então, peço desculpa pelo meu voto, pena, daqui a pouco mais adiante a coisa funciona melhor, a gente tem a fiscalização em todos os patamares do município, a gente sabe que é falho e precisa ser melhorado, com certeza. Mas, havendo fiscalização, o serviço prestado vai ser melhor. E a comunidade deixa de perder, no caso da PL 04, do nosso colega. Uma questão ainda que eu queria levantar aqui, é triste a gente receber reclamações quase diárias do nosso hospital. Então, é uma situação assumida em campanha do nosso executivo. É preciso intervir, sim. Há situações falhas, sim, porque as reclamações são diárias. Se fosse uma única, a gente diria que essa pessoa estaria errada, mas são
são consequentes e quase diárias. Então, muitas vezes, o pessoal nos procura até na casa da gente para reclamar, e se reclama porque alguma coisa está errada. E o compromisso assumido na saúde é prioridade. A gente não vai reclamar de uma lâmpada queimada, a gente não vai reclamar de um buraco na rua, se a gente tem saúde. Que a gente passa uma situação, quem tem, já passou por situações de saúde, precisou de um amparo e o teve, com certeza não vai reclamar. E tem pessoas boas no meio? Sim, tem. Há um trabalho bom de muitas pessoas? Tem. Mas há falhas. E essas falhas precisam ser corrigidas. A gente sabe, a gente pediu já informações do nosso hospital, a gente diversos contratos em aberto, pessoas prestando serviço para essa entidade. E quando tem muitos contratos em aberto, a gente sabe a dificuldade para administrar isso. Tem que ser visto, se esse contrato foi lá posto, alguém tem que ter, vamos dizer assim, a capacidade de fiscalizar essas pessoas e fazer com que elas prestem um serviço de qualidade. O povo precisa, o povo clama por isso. Por hoje é isso. Boa noite a todos. Vereador Marcelo Stoffel. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa e as pessoas que estão nos assistindo pessoalmente e aos das redes sociais. Eu pedi uma indicação referente a uma suposta, uma coisa que eu já falei semana passada, da importância do professor de educação física nas escolinhas infantis, né? E essa primeira idade da criança, ela exige várias coisas que trabalhem com a criança para ela ter uma futura adolescência, uma futura maturidade, usando muito mais sua inteligência, sua capacidade de resolver problemas, situações e, obviamente, o seu espírito esportivo, onde que tu vá sempre melhorar muito mais a sua parte global como ser humano. Só vou ler rapidinho. A aprendizagem na educação física começa durante a infância, viabilizando os sucessos ou insucessos do futuro e da primeira idade da criança. Poderão ser determinantes o bom ou mau desenvolvimento, refletindo no adulto na qual irá se tornar. Então essa frase já fala que a criança trabalhada bem quando ela é pequena, ela já vai ter um grande resultado. Então eu peço para o executivo pensar bem nessa minha indicação da importância que é o professor de educação física nas escolas infantis. Eu gostaria de dar os parabéns para a menina Sofia também, pelo seu projeto muito bonito, parabéns. Também dar os parabéns para o seu Luiz, hoje eu conheci ele, na verdade, várias coisas e profissões que ele teve, né, dentro da nossa cidade. É muito importante ter pessoas assim, que se envolvem na comunidade, que nem o senhor. Parabéns. Também fiz uma indicação para o bairro Rincão dos Ilhéus, para um caminhódromo que fica ao redor do CTG, que pega a Germano Loic, a Avenida dos Açores, a Luiz Petef. Seria de grande ganho para a comunidade do Rincão, que precisa vir aqui no centro para fazer caminhadas, e caminhar no centro, para alguns não conseguem vir aqui, né? E alguns caminham na rua no Rincão, volta e meia eu passo as pessoas no meio da rua caminhando, podem ser até atropeladas, principalmente no meio desse trânsito, do fluxo que tem no final do dia e na parte da manhã, onde as pessoas gostam de caminhar. Esse caminhódromo não dará muito custo para a prefeitura. Na verdade, vai ser um grande ganho, né? Hoje em dia as pessoas, na grande maioria, usam medicamentos antidepressivos, né? A cidade aqui, eu conheço muitas pessoas que usam medicamentos
antidepressivos, que talvez poderia melhorar a sua qualidade de vida praticando esportes. Está aqui o Douglas, que é psicólogo, ele sabe bem, né, Douglas, da importância que é o exercício para prevenir, né, a depressão e outros males que nos acusam hoje em dia, né? Esses alimentos que a gente come faz com que a gente precise praticar esporte. Fazer a caminhada é de extrema importância. Fiz outras indicações da reforma da praça mais antiga do Rincão dos Ilhéus, que fica na Avenida dos Açores, com Pedro de Quadro Bittencourt, está totalmente abandonada, criando mato. E a população precisa tanto, é a praça que mais é usada no Rincão, até essa praça nova ser feita no Rincão dos Ilhéus. Precisamos muito da revitalização, a troca das calçadas, né, onde as raízes das árvores estão saltando para cima, as pessoas não conseguem nem caminhar. E as crianças precisam de brinquedos novos ali, para que não fique só concentrado na Praça Nova, e divida as duas partes do Rincão ali. Também pedi, que eu vejo uma necessidade grande, ali na Praça Nova, construção de banheiro, né? E um bebedouro, porque as crianças não conseguem, precisam fazer necessidades, os familiares também não tem um banheiro, não tem água, as crianças têm que ir lá numa torneirinha lá de se agachar para se molhar. É muito triste ver isso aí dentro do Rincão, e poderia ter coisas melhores ali naquela praça, certo? Então, eu peço ao Executivo que pense nessas minhas indicações, porque é muito importante para a nossa comunidade do Rincão, que é a maior população da cidade de Estância Velha. Posso completar? Um minutinho, vereador. No Brasil, nas Olimpíadas, teve destaque uma menina no skate, né? E eu acho que é tão importante um esporte que algumas pessoas são discriminadas. E o Rincão não tem uma pista de skate. O bairro mais populoso de Estância Velha não tem uma pista de skate. Eu acho que é uma vergonha, nunca pensaram nisso. É um esporte que pode dar muitos ganhos para a nossa cidade, tirar os meninos da rua. Eu vejo os meninos andando no meio da rua, podendo ser atropelados, tanto de noite quanto de tarde. Poderiam pensar nisso para ajudar essas crianças que estão na rua, os adolescentes que tanto precisam praticar esporte. Também pedi uma reforma de uma quadra de futebol 7 que tem na Escola Nicolau, que também está abandonada, tem um mato crescendo lá e não é utilizado para nada. Poderiam dar uma melhorada naquela quadra e reformar ela para a nossa comunidade. Quero agradecer a todos a oportunidade de estar mais uma vez aqui. Tá? Espero que o Executivo pense bem nas minhas indicações, tá? E agradeço a Deus por estar aqui. Muito obrigado a todos e fico com Deus. Vereador Jacoaime. Senhor presidente, dispenso saudações, porque eu já fiz antes. Iniciando, Luiz, meus cumprimentos, parabéns. Uma pessoa quando é reconhecida porque fez. E importante, a gente se conhece de longas caminhadas, de muitas jornadas, e a comunidade agradece. E hoje é a tua vez de ter o reconhecimento público da casa aqui, e de sentir essa alegria de estar sendo lembrado. Sofia, parabéns. Conheço a escola luterana bastante. Tive mais de 10 anos de CPM lá. Quando meus filhos estudavam lá, a gente ajudou a construir aquela escola e sei o que é a Mostra Clark. Participei da comissão lá muitas vezes. É duro. Tem que se empenhar, tem que ser bom. Parabéns e sucesso para ti, tá? Mês de outubro é o mês de prevenção como os demais, né? Então, outubro rosa, todo mundo vê, a cidade está enfeitada, as praças estão com bandeirinhas, estão com cataventos e pessoal, não só o câncer de mama. Quando enxergar uma campanha dessas,
vamos pensar em todas as prevenções que podem ser feitas, todos os cuidados que têm que ser feitos. E aí eu volto de novo hoje a repetir o que eu já disse semana passada. Parabéns para a Liga também, que faz um belo trabalho na cidade, que no mês de setembro já antecipou uma série de exames para a mulherada. Não tem que esperar outubro, não. Já chega com outubro com o exame feito, já fica mais tranquilo, né? Então, parabéns a todos para essas campanhas. Falar um pouco também que essa semana iniciou mais uma obra de pavimentação comunitária, que foi uma indicação do legislativo aqui, que a prefeitura acatou. A Avenida Piratini está sendo pavimentada, atendendo uma necessidade de uma empresa que contribui com muitos impostos na cidade e que às vezes ficava um tanto quanto prejudicado na sua avaliação, porque ela precisa de CIF e o CIF exige que não tenha muita poeira e tenham cuidados. Eles já cuidavam daquela avenida e agora pavimentada vai ficar melhor. Também dizer que no bairro Floresta, um trecho de uns 50 metros mais ou menos também começou a ser pavimentado essa semana, que era o fim no loteamento e o começo da rua. 50 metros, cheio de buraco, onde para a gente chegar de uma rua para outra era um problema. É isso aí, vamos ter que começar a fazer os pequenos concertos, pequenas construções, para chegar nos grandes resultados. Também cumprimentar a empresa Conforto por mais uma ação que ela fez, doando coturnos e luvas para o Corpo de Bombeiros, que é uma corporação tão importante, tão necessária para a nossa comunidade. Cumprimentar também o pessoal do meio ambiente, que essa semana aprovou a retomada do monitoramento do arroz Estância Velha, que a gente uns podem interpretar que é para ver quem faz sujeira, mas não, mas nós temos que ver realmente a condição e a manutenção das nossas águas e o que soltamos para o meio ambiente. É de fundamental importância dar continuidade a esse trabalho, que já vinha sendo feito de longa data, estava parado há um tempinho agora, mas retomou-se e siga em frente. Por hoje era isso. Desejo um bom retorno às casas e boa noite a todos. Vereador Douglas Bittencourt. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, funcionários da casa, colegas vereadores, a comunidade que nos assiste aqui hoje presente e o pessoal que nos assistem pelas redes sociais. Hoje eu gostaria de iniciar falando do seu Luiz. Ontem eu fui lá conhecer, a convite do vereador João, né, o seu museu lá. Parabéns, seu Luiz, o que mais me chamou a atenção lá, que eu gostei, as canecas de chopp, uns canecão desse tamanho assim. Muito bom, tem bastante itens lá também, históricos, né? Parabéns. Sobre a Sofia, aqui eu fiz uma indicação também, Sofia, sobre Patrulha Maria da Penha, né? A prefeitura aderiu, eles transformaram no Mulheres Protegidas, fazem patrulhas também, né? Parabéns pelo seu projeto. A sua professora Bruna, né? Ela foi minha professora no EJA na Nicolau, faz tempo isso, mas é ótima professora também, tá? Parabéns. Falar da indicação, né? Já aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Fernando Ferrari na Nicolau, em março, né? O pessoal abafou, né? Enfim, agora aconteceu de novo na Fernando Ferrari e vão esperar acontecer mais aonde, né? Enfim, a indicação é para ter rondas, né? Ronda, hoje em dia, a princípio, a guarda está fazendo, mas mais ostensivas, né? Periódicas, internamente e externamente, né? Vão lá, fazem palestras com as crianças, conversam, né? Se aproximam mais da comunidade. Essa é a ideia, para não deixar acontecer o pior, né?
A gente não sabe, não dá para duvidar, né? Em outros estados já aconteceram. E não vamos deixar acontecer aqui, né? Tá complicado. Em 2 escolas, qual vai ser a próxima agora? Vão esperar acontecer? E se acontece, como é que fica? E não fizeram quase nada, né? Então, tem que se mexer. Vamos se mexer, prefeitura. Falar um pouco... só para terminar esse assunto. Eu trabalhei em Novo Hamburgo e Campo Bom de apoio à inclusão, né? E numa escola na Adolfina, que é antes ali do Kefas, tinha um guarda municipal que ficava lá na escola, né? Claro, é Novo Hamburgo. Estância não tem como fazer isso, infelizmente, né? Se pudesse, seria o ideal. Mas quando trabalhei lá, o guarda atendia. Muitas vezes o secretário da escola, ele chuta a cabeceia, porque ele tem que atender o telefone, tem que olhar para a câmera, tem que olhar para quem está chegando, né? E não consegue dar conta. E o guarda auxiliava, né? Talvez ver também um outro mecanismo para ajudar o secretário de escola, além da ronda, né? Só para fechar esse assunto. O pessoal está me reclamando muito do mato, que está já um pouquinho alto na avenida aqui, e na escola luterana, até sexta-feira estava bem escuro, né? Não sei se já arrumaram hoje, mas dá uma atenção maior naquele trecho ali, e também no trecho na Walter Klein com a do parque. Não sei quem passou por lá, está um breu também, está bem escuro, né? Eu moro lá no Lago Azul e acompanho direto ali a escuridão. Para concluir, sexta-feira, sexta e sábado, o telefone não parou, reclamação da saúde, como o colega falou, não pode, se está tão bem assim, um monte de reclamação da população, né? Algo tem que ser feito, já é 10 meses, né? Atualmente é continuação da outra administração, não mudaram nada, né? Mudaram só as peças ali. A Juliana não consegue fazer muita coisa, né? A estrutura é que está ruim. A Juliana é o Guardiola treinando Atlântico, não tem como, né? Tem que melhorar, tá? Do jeito que está complicado. Tem que ter um plano de trabalho, a gente cobra aqui, né? E não sei o que está acontecendo. Vamos trabalhar, prefeito. Acho que por hoje era isso. Né? Deixa eu ver quanto... por hoje era isso, tá? Uma boa noite e um bom retorno às suas lives. Vereador Lucas Argentino. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários, quem nos assiste de casa, quem nos assiste aqui. Em especial, agora minha noiva, né? Ex-namorada e noiva, Luana, né? Seu Luiz Antônio Schwantz, mais fácil era o presidente ter dito o que tu não fez nessa vida aqui, né? Deu, acho que, uns 60 profissões e, como o vereador Jacó falou, o reconhecimento sempre vem para quem faz de fato. Tá? Então, meus parabéns a ti e a família pelo reconhecimento justo. Sofia, talvez hoje tu ainda nem tenha noção do tamanho, da importância que um projeto como o teu, uma menina jovem como tu, isso pode alcançar. Fica aqui os parabéns, né? Em nome de todos os colegas também que parabenizaram, muito, muito obrigado pelo trabalho, já pensando nas outras pessoas, além de ti. Saudar também meu amigo tio Nelson, né? Um amigo antigo, pai dos meus amigos mais antigos, tirando a família, Fernando e Maurício, teu nome também repassa um abraço para eles, bom te ver por aqui. O que eu quero falar hoje não é nenhuma crítica, é mais um desabafo, e talvez o Marcelo, que tem assumido aos pouquinhos aqui, fique um pouco desmotivado em questões de indicações, porque fala sobre isso também, Douglas também. Eu fiz um texto aqui para resumir, né? A Beth ontem me comentou que eu estava estranho, né? Enquanto eu não boto isso para fora, eu ia ficar daquele jeito, então acho importante, né, poder botar isso para fora, externar isso, e a partir disso as coisas darem andamento. Quando assumimos a cadeira de vereador aqui, todos prometeram tudo fazer para que os moradores de Estância Velha possam bem viver e que trabalharíamos para isso acontecer. Também prometi não fazer oposição burra, que apenas engessa o desenvolvimento da cidade, só atrapalha os trabalhos dos meus colegas vereadores e também do prefeito.
Falei que os meus posicionamentos aqui seriam basicamente reativos numa matéria que podia ainda compartilhar junto com o vereador Jacó, quando se tratasse de ações do Executivo. E a minha fala de hoje é sobre isso, é sobre reação. Em política, oposição se define por quem não faz parte de uma composição de um governo, ou quem se opõe, quem se coloca contra algo ou contra alguém. Está aqui agora meu amigo Valdir Gilkin, que sabe muito bem. E eu quero deixar aqui uma provocação. Gostaria que me dissessem no final do meu relato quem é oposição de quem. Somos taxados vereador de oposição, inclusive nas brincadeiras entre nós, vereador da oposição, vereador da situação. Essa semana entrou na casa o PL número 85, que significa que já são 85 projetos que vieram para a Câmara, descontando os projetos de autoria dos vereadores. Os arquivados nas comissões ou retirados e que não foram à votação, provavelmente chegamos num número aproximado de 50 projetos enviados pelo prefeito e que foram à votação. E sabem quantos desses projetos foram reprovados aqui? Nenhum. Todos aprovados. Sabem quantos eu, particularmente, votei contra? Nenhum. Porque eu entendo a necessidade de estarmos em sintonia com o Executivo para que a nossa cidade possa vir a crescer e evoluir. Além de votar a favor das proposições nesses 10 meses de mandato, já trouxemos mais de R$1,5 milhão em recursos para o município, dividido entre 2 das 3 obras que já fizeram neste ano, que são o asfalto da Rua Portugal e da Carlos Antônio Bender, ambas já concluídas, e também tem a construção de uma nova praça na Avenida dos Açores, lá no Rincão, Marcelo, e a aquisição de um castramóvel, as 2 ainda em andamento. Também participei na resolução de alguns problemas, como a entrada da cidade, referente aos acidentes no pórtico, para acabar com esses acidentes. Em contrapartida, apresentei algumas indicações, que infelizmente, por lei, dependem de iniciativa do prefeito para acontecer. Mas mesmo assim, apresentei porque eu tenho certeza que são projetos que vão ajudar a desenvolver a nossa cidade, assim como os projetos que os colegas têm aprovado ou apresentado. As indicações foram as seguintes: criação do Conselho e do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte. Marcelo, professor de Educação Física como eu. Hoje, a gente não tem nem secretaria, nem projetos ativos e nem sequer um ginásio municipal. Também a criação do Conselho e do Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Os conselhos são órgãos que visam ajudar o poder público a desenvolver as ações. São programas, projetos para a cidade. São grupos de pessoas com conhecimentos técnicos, dispostas a desenvolver os temas. Não tem custo para o município. A prefeitura não tem nem sequer o trabalho de escrever a lei, porque a gente entrega prontinho as indicações. O Dr. Felipe ajuda a gente a escrever, eles não tem nem que procurar. Solicito meu espaço de liderança. Também pedi, por indicação, uma adequação a uma lei federal sobre os funcionários gestantes não poderem trabalhar durante a pandemia. Existe uma lei federal que diz que eles não podem, que eles podem desenvolver trabalhos à distância. É uma lei federal que o município não cumpre e que atesta que funcionário público não é empregado. Não sei o que é, deve ser patrão. E, por fim, uma outra indicação que eu fiz, que pediu uma ajuda pecuniária no valor de R$5.000 para a Associação dos Produtores Rurais de Estância Velha. E é sobre esse tópico que me fez escrever esse desabafo, assim digamos. Na última sexta-feira eu tive uma reunião novamente com o prefeito para falar sobre essas indicações, e essa em especial, e ele me reporta com todas as letras que não vai ajudar os produtores rurais com incentivo. Incentivo que eles nunca tiveram. Relembro aqui que só neste ano, nesta casa aqui, aprovamos mais de R$408.000 ao Concepro, para ajudar órgãos que não são responsabilidades do município, e também mais R$48.000 para a AGE. Somados, os repasses foram mais de R$455.000. Mas para os produtores rurais, que nunca tiveram ajuda, R$5.000 ia fazer falta no orçamento de mais de 180 milhões do município. O valor que eu pedi para essa classe equivale a 1%, um pouquinho mais de 1% do que já foi repassado ao Concepro e à AGE. Eu registro aqui também que é importante esses repasses a essas instituições, tanto que votamos a favor, não teve ninguém se opondo. Enfim, a sintonia que existe da minha parte não parece existir do outro lado, do lado do Executivo, como podem notar. Nenhuma das minhas indicações até hoje foram atendidas, nenhuma tem grande pedido que envolva algum gasto, a não ser R$5.000, e uma foi bem deixado claro que não será cumprido.
Então, agora eu peço, né, indago que me respondam. Nós aprovamos tudo dele aqui e ele não aprova nada nosso lá. Quem é a oposição, afinal? Né? Se é o legislativo ou o executivo, ou se é o prefeito contra alguns vereadores. Tenho certeza que outros colegas vão se sentir representados por isso. Acho que serve como um desabafo também em conjunto. E por hoje era isso. Agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada esta sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 19 de outubro de 2021, às 18 horas. Lembrando que semana que vem, devido ao feriado, não teremos sessão ordinária. E na outra, dia 19, após a sessão ordinária, teremos a sessão solene. Então estão todos convidados para participar conosco às 19h30. Uma boa noite a todos e um bom retorno aos seus lares.